Nós temos aqui uma televisão Sony. O modelo dela é KLV 37 NL14A. 37 NL14A. TV Sony Bravia. Uma tela 6. E tem um risquinho aqui na tela, mas isso é só mais um detalhe. Mas ela está falando, né? Está aceitando todos os comandos. Né? Quando você pega uma televisão dessa, você já tem que ter noção, um ponto de partida, onde você vai começar. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: muitas das vezes o técnico, ele tem muita intimidade com a televisão de tubo, ele já liga a televisão, já olha na tela, já sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele tem uma vivência, uma convivência com a televisão de tubo já de muitos anos, longos anos. Né? Essa convivência você tem que ter também com esses aparelhos aqui. E a convivência, a segurança que você precisa ter num aparelho de LCD, depende de você conhecer ela por dentro também. Como é que ela funciona, como é que, o que compõe uma televisão dessa, para que serve cada elemento que está aqui dentro. Aí você vai te dar condição de você olhar para o sintoma e ter já um palpite. Né? Por exemplo, esse defeito aqui. Né? Qual seria o ponto de partida? Qual seria um palpite? Uma opinião? Antes mesmo de abrir. Viu? Falando normal. Vamos abaixar aqui o volume só para não incomodar. E é claro que ela também troca de canal. Se você apertar aqui a tecla de canal, ela trocou para outro canal. Tá vendo? Ela está trocando, vê que ela está piscando. Isso aí é a troca de canal. Eu troquei de canal, trocar de novo, certo? Vou deixar com o volume bem baixinho. Baseado nessa observação aqui, você já tem muita coisa para falar dessa televisão. Por exemplo, você tem uma tela acesa, o que você pode garantir que está bom nela? Pessoal, placa do isso. Será que tem algum defeito na placa de inverter? Mas ela toda acesa assim? Será que tem algum problema no inverter? Então você não vai perder tempo de mexer em inverter, porque se a tela está toda acesa, é porque o inverter está funcionando. Não é isso? Porque você já sabe que o inverter serve para alimentar as lâmpadas. Não é isso? Será que tem algum problema de lâmpada? Alguma lâmpada quebrada? Não tem, porque não tem nenhuma sombra, está uniforme. Bom, ela não está com som? Está com som. Pessoal, se ela está com som, e eu sei que a fonte de 12 volts serve para alimentar o som. Será que tem algum defeito na fonte de 12 volts? Não. Esse não. E a tela está acesa. Significa que o 24 volts também, a placa do inverter trabalha com 24 volts. Será que tem algum defeito na fonte 24? Também não. Então você já eliminou a placa do inverter e já estamos eliminando a fonte, porque os 5 volts serve para alimentar o micro. Estão entendendo? Então se o micro está te respondendo, está trocando de canal, está ligando, desligando a televisão, é porque o micro está funcionando, é porque ele está alimentado. Será que tem algum defeito na fonte? Não. Se a fonte de 5 volts está boa, se a fonte de 12 volts está boa, se a fonte de 24 volts está boa, eu não vou perder meu tempo de ficar mexendo na fonte. Estão entendendo? Então, olha só, pessoal, todas essas observações que vocês tiveram até agora aqui, sem abrir a televisão, você já está sabendo de muita coisa que está acontecendo lá dentro. Aproxima mais a mão aqui, dá uma olhada nessa linha aqui, vê se você consegue pegar ela. Tá? Você lembra que essa linha estava aqui embaixo? Aqui. E agora ela já está aqui?
a linha está mudando de lugar. Eu pergunto a vocês, será que esse problema dessa linha aqui é um problema de tela? Será que é um problema na tela? Hoje eu não sei responder. Não, são desenvolvimento. Pessoal, listas na tela geralmente é sinônimo de defeito na tela. Tanto faz que a linha seja no sentido vertical ou no sentido horizontal, isso leva a pensar que a tela está com defeito. Só que quando a linha está mudando de lugar, não é defeito da tela. Entendeu? Então, o defeito de tela geralmente dá com barra, com listas paradas, estáticas. Na hora que ela está engrossando, está afinando, está indo só no meio da tela, está andando, não é defeito da tela. Bom, então nós já livramos aqui a fonte, o inverter, a tela, está tudo bom. Está sobrando só o que? A placa principal e a TECOM. Agora vamos ver, será que pode ser da placa principal esse defeito aqui? Pessoal, olha só, poder até pode ser, mas a chance de ser a placa principal também é remota. Por quê? Porque a placa principal, as funções dela estão todas, ou quase todas, atuando. Porque está trocando de canal, tem áudio, tem volume, você está recebendo os comandos. Quer dizer, a placa principal ela está funcionando. Ela pode estar até com algum problema para exibir a imagem, mas seria muito difícil. Então, por isso é que eu digo que esse defeito aqui, ele leva mais a probabilidade maior de ser a placa TECOM. Entenderam? Agora, você também não vai ficar, mesmo tendo uma probabilidade pequena de ser a placa principal, você pode dar o azar de colocar a placa TECOM e depois, cara, o problema era na placa principal. Entendeu? Então, o técnico ele tem que ser capaz também de examinar o aparelho por dentro para ter mais certeza do que ele vai fazer. Então, pessoal, nós vamos verificar esses sinais. Se você tivesse com sinais trafegando da placa principal para a placa TECOM, então isso já livra a placa principal. Aí você já vai ter certeza que o defeito é da placa TECOM. O que nós pretendemos fazer é abrir esse aparelho e ele passar o osciloscópio nas vias entre a placa principal e a placa TECOM. Bom, então vamos desligar aqui, vamos abrir a televisão, né? Camisa verde aí. Que nesses conectores você tem vários pares trançados aqui, ó. Aqui, vários pares trançados. Vou pegar na outra ponta aqui para ver se dá para mostrar melhor. Observa aqui. Observa aqui. Eu tenho aqui um par trançado. Tá vendo? Você vê que o fio vai trançado, ele vai trançado em cada via. O que é isso? Esse par trançado, numa via tem um sinal positivo e na outra via tem o complemento, que é um sinal negativo. Sim. Então, quer dizer, é um único sinal, só que ele trafega em situação complementar, que a gente chama de bipolar. Né? Ela, ao invés de ser contra a Terra, o trabalho dela é um contra o outro, é um positivo e um negativo. Por que é isso? Por que é assim? O objetivo maior dessas vias trançadas é para minimizar o problema de ruído. Oi? Pessoal, veja bem, os sinais aqui, normalmente eles estão em torno de 300 milivolts. Em torno de 300 milivolts, pico a pico.
E também é importante vocês saberem que não basta você dizer, ele está presente, está bom. Ele tem que estar no valor adequado. Se você colocar que o sinal estiver com 10 milivolts, está ruim. Tá ruim. Está presente, está aqui. Mas não adianta, ele tem que estar... Ele pode estar presente, mas não está na mesma amplitude. Com uma amplitude muito debilitada, ele não vai funcionar, tá bom? Então tem isso também. Tá ali, ó. Vamos lá, né? Se você observar, você tem um pulso de apagamento, né? E depois do pulso de apagamento você tem a imagem. Você vê que ela fica se movimentando, né? À medida que a imagem vai mudando, você vai vendo aqui, ó lá. Você vê a tela, os movimentos dos bonecos na tela. Aí. Pegou uma pontinha que o boneco apareceu mais energia. Tá vendo aqui, ó? Esse espaço aqui é o pulso de apagamento, é o entre telas, né? Aqui vem uma tela, aí tem um espaço, outra tela, né? A varredura é parecida com a varredura de televisão de tubo. Você tem o sinal, o pulso de apagamento e o sinal. Então eu estou numa via aqui, agora vamos passar para outra. Tá vendo? Uma eu tenho o pulso para baixo e na próxima, olha lá, eu tenho já o invertido. Então, ou seja, o sinal LVDS é assim, num cabo você tem o apagamento para baixo, no outro você tem ele para cima, o sinal invertido. Vamos para o próximo. Olha lá. Né? Agora vamos no outro. Olha lá. Para cima, tá vendo? Então, pessoal, isso aqui mostra. Esse é um pouco diferente, né? Ele é mais consistente. E olha lá, para baixo, tá vendo? Então sempre você vai ver ele uma vez para baixo, outra vez para cima. Outra coisa, aqui, ó, como é que a gente faz a conta para saber qual a intensidade do sinal? Bom, nós temos aqui, ó, na escala que nós estamos usando aqui, ponto 1, que é a escala de 100 milivolts, ou 0,1 volts, que é a mesma coisa. Como cada divisão vale 100 milivolts, nós temos aqui um deslocamento de três divisões, ó, uma, duas, três. Então o sinal está deslocando aproximadamente 3 divisões. 100 milivolts vezes 3 vai dar 300 milivolts, que é o normal na saída dessas placas. Entenderam? Então com isso, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que essa placa TECOM está com problema. Por quê? Porque se o sinal está vindo até ela, né, provavelmente o defeito é... Então agora ficou mais claro, mais fácil de garantir que essa placa aqui não tem defeito. Não tem defeito. Porque o medo era comprar uma TECOM e depois, né, você tem um problema nessa placa. Agora, aproveitando que a gente está falando aqui, nós temos um defeito de falta de imagem. Sim. Será que essa placa não poderia estar desalimentada? Então, para esse caso, nós temos aqui um fusível, está vendo ali? Estou vendo. Um fusívelzinho, essa peça branquinha aqui é um fusível. Tá bom? Essa peça branquinha. Uma aqui pedrinha de gelo. é um fusível. Você tem duas maneiras de verificar esse fusível. Uma delas, Esse tem pico? uma delas seria você, com o multímetro, né, medir a voltagem, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Vamos dar uma verificada aqui na voltagem aqui, né? Geralmente essas placas, essa alimentação é de 12 volts, tá? Sim. Então vamos verificar aqui. Do lado do fusível, de um lado você mediu, olha lá, tem 11,91. Vamos supor que seja 12 volts aí, né? 12 volts, E do outro lado, se não tiver nada, é porque o fusível está aberto, mas tem também. Então o fusível está inteiro.
E a outra maneira de você testar esse fusível é você testar a continuidade dele. Né? Aí nós vamos desligar a televisão. Segurança total. Aí você coloca na escala de continuidade, né? Essa escala aqui, e vai no fusível. E vai aqui no fusível e verifica se está dando, ó, continuidade. Está continuando. Então o fusível está inteiro. Se não tivesse, você ia tirar o fusível, ia colocar um outro, mas a pergunta, né, que o pessoal sempre faz, onde é que eu vou arrumar um fusível desse? Você não compra isso na Tem loja, aquele né? tremor também, né? Não, aí já é a segunda pergunta. A primeira pergunta é onde eu vou conseguir um fusível? Isso. Você vai conseguir ou numa outra placa, ou então você vai fazer o que todo mundo faz, coloca um fiozinho, Cabelinho, né? ou, aquele fiozinho cabelinho, né? Vergalhão. Outros botam um resistorzinho de 0,5 ohms, sei lá. Então você vai dar o teu jeito de voltar a tirar a interrupção que existe aí e vai alimentar a placa. Sim. Mas a segunda pergunta, né, que o colega fez aqui, é que se houver um curto nessa placa, pode ter queimado por isso. Então, arrisca também você trocar o fusível e queimar de novo, porque tem um curto na placa, tá bom? Então, por isso mesmo que eu aconselho não colocar um fio qualquer, um fio grosso. Não tem que ser Pega bem um cabelinho mesmo. fio desse aí qualquer, igual não. Tem que ser cabelinho mesmo, fiozinho. Porque se tiver um curto, ele vai abrir e vai evitar de causar outros problemas. E se tiver curto, a maioria das vezes, implica em você trocar a placa mesmo. Então, que essa placa, quando entra em curto, ela entra em curto em alguns CIs, né? Ao contrário de quando ela para só de funcionar, que geralmente você troca o integradinho aqui, ela funciona, mas para caso de fusível que está insistentemente queimando, a solução na maioria das vezes é trocar a placa toda, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. O máximo que a gente pode fazer aqui agora é colocar uma placa TECOM boa aqui e ver se essa televisão vai funcionar. Já que nós fizemos todo esse trabalho e já chegamos à conclusão que tudo indica ser a placa, né? Eu vou pegar uma placa que eu tenho funcionando, vamos colocar aqui para confirmar se o aparelho vai funcionar, tá bom? Se quiser tirar os parafusinhos. Aqui levanta a plaquinha aqui. Cuidado com a música. Então, pessoal, aqui está a placa que nós tiramos, né? E aqui está a placa que nós vamos colocar agora para poder... É a placa boa. Bom, agora, vamos ligar a televisão, você só se afasta aqui. Liguei. Será que não vai passar para quebrar? Não quero Não, ver, não. eu não vou levantar ela toda. Veja aí se ela está com imagem. Está com imagem linda. Bom, pessoal, então veja bem. Já está comprovado então que é a placa TECOM. Certo? Então, é claro que a gente, a nível de aula, a gente faz sempre de outra maneira, com um pouco de mistério, mas eu acho que valeu para todo mundo entender como é que faz esse tipo de verificação para você ter uma comprovação de que você está fazendo a coisa certa. Você não vai comprar uma placa toda, tá bom? No caso aqui eu tinha uma de outro aparelho, certo? Eu estou colocando aqui. Então podemos encerrar.